E ainda falando sobre a reforma da Previdência, para tirar as nossas dúvidas aqui nos estúdios, Denise, Bruno, Josias em Brasília, estamos recebendo nos estúdios o deputado Samuel Moreira, do PSDB aqui de São Paulo, relator da reforma da Previdência na Câmara. Deputado, bom dia, muito obrigado pela visita aqui aos estúdios do Jornal da Manhã. Bom dia, Tiago, bom dia, Bruno, Denise, bom dia, José Souza, especialmente a todos os ouvintes da Jovem Pan. Bom, deputado, expectativa agora da segunda votação, no fim do recesso, depois começa a tramitação no Senado e no Senado já se articula a tal da PEC paralela, que pode englobar alguns itens, como a Previdência de Estados e Municípios, são itens que ficaram de fora do texto base para não atrasar ainda mais a tramitação. O senhor acredita nessa possibilidade? É o melhor caminho para colocar o que ficou de fora? Acho que sim. Acho não, nós temos certeza que sim. Há uma resistência muito grande realmente na Câmara, não há possibilidade na Câmara de ser incluídos estados e municípios, mesmo que o Senado inclua e volte para a Câmara, dificilmente passará. O melhor caminho é uma PEC para tratar desse assunto especificamente, uma PEC paralela, para que possa haver um debate específico sem contaminar toda a reforma da Previdência. Então você garante a reforma e discute esse assunto especificamente. Agora, tendo essa proposta paralela lá no Senado, voltando depois para a Câmara, ela teria condição de aprovar? O senhor acha que a resistência iria diminuir? Não, a ideia qual é? Ao invés de, no projeto da reforma, você incluir estados e municípios, o que faria com que voltasse à Câmara e tivesse resistência, você não faça isso. Você faça uma PEC específica para que ela corra paralelamente. Então, mas essa PEC teria chance de passar? Eu acho que sim, porque aí ela não contamina a reforma. Eu acho que aí tem um debate. Não será fácil. PEC nunca é fácil, porque não é a metade mais um o número de votos. Não é uma maioria de metade mais uma maioria qualificada. São 3/5. Então, 308 votos não é fácil. Toda votação é muito difícil de emenda constitucional. Agora, deputado, se criticou muito a posição de alguns governadores que aparentemente apoiavam, depois não apoiavam. Houve isso mesmo de bastidores, essa divergência entre parlamentares que não queriam aprovar para não beneficiar o governador. Como é que foi essa questão de bastidores que acabou inviabilizando a inclusão? Olha, Denise, eu acho que essa é uma boa pergunta para ficar bem nítido o seguinte: alguns governadores, especialmente ligados ao PT, aos partidos mais de esquerda, eles queriam utilizar as regras da reforma, eles queriam utilizar para os seus funcionários a regra da reforma, mas atuavam contra a reforma publicamente, faziam campanhas contra a reforma. Então, os deputados que eram a favor da reforma nesses estados não queriam, por conta desse confronto político, esse embate realmente político que ocorria entre os deputados e o governador. Agora, também não é justo um governador não fazer nada, né? Querer usar as regras da reforma federal e não querer apoiar a reforma federal. É muito estranho isso. Então acabou inviabilizando o processo para os estados e municípios. Uma pena, porque grande parte dos governadores estavam apoiando, se dedicando a isso, e acabaram ficando fora. Nada impede que se inclua ainda. Existe um desejo muito grande de lideranças fortes no Senado, mesmo na Câmara. Nós mesmos defendemos isso. É uma questão agora de procedimento adequado. Qual o melhor procedimento? Então nós estamos avaliando que seja essa PEC paralela. Bruno. Deputado, saindo um pouco da esfera técnica, de questões que são relevantes, mas eu queria entender, do ponto de vista de como a sociedade brasileira tem lidado com esse tema e, por extensão, os políticos, né, o senhor incluído. A reforma da Previdência sempre foi um problema para ter apoio popular e, por extensão, o risco político ninguém queria assumir. O que mudou neste momento da nossa história para que houvesse um apoio de parcela significativa da sociedade brasileira e também dentro do Congresso? Bruno, acho que houve uma percepção clara de insuficiência de recursos. Vejam que tem uma evidência bem clara, tem uma evidência bem clara e muito recente, que foi um PLN, um projeto de lei, o PLN 4, que foi aprovado na Câmara há cerca de 30 dias. É um projeto onde o governo pede uma suplementação financeira, ou seja, ele pede mais recursos para poder pagar suas despesas. Então tinham lá um pedido de uma suplementação de 248 bilhões. Ficou lá na Câmara, vota, não vota, até o ponto do presidente da República ir publicamente dizer o seguinte: se não votar,
não vai ter dinheiro em agosto. Não vou pagar aposentadorias. Desses 248 bilhões, 201 era para a Previdência. Então, isso é uma evidência, não ia ter dinheiro para pagar a Previdência. Então, teve que aprovar esse projeto. Aprovar esse projeto significa dar crédito suplementar, significa aumentar a dívida do Brasil, significa uma série de problemas. Além do mais, os estados como Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, já estão quebrados, já não pagam aposentadorias. O problema ficou muito grave, a sociedade começou a compreender que, em que pese os benefícios hoje, não se tinha orçamento. Ou seja, estavam comprometendo o pagamento da aposentadoria daquele que já é aposentado, correndo o risco de não receber. E um sistema também que as pessoas começaram a perceber extremamente injusto. Então eu lhe dei algumas evidências, os estados quebrando, esse PLN, esse crédito suplementar que o governo pediu, porque não tinha dinheiro. Então as pessoas estão sabendo, hoje elas têm muita informação. Então corriam o risco de não receber as aposentadorias. Além do mais, as pessoas perceberam o quê? Que nós estamos vivendo mais. Hoje você vê já muitas pessoas com mais de 80 anos. E ao mesmo tempo nosso sistema não muda há muitos anos. Pessoas se aposentando com 44, 45, 48, 50 anos de idade no Brasil. Que é até injusto, porque ele tira do idoso. Quando ele se aposenta com 48 anos, ele está tirando recursos daquele que tem 70. Que precisa ganhar um pouco melhor na aposentadoria. Porque ele tem que comprar mais remédio, a vida é mais dura. Então virou um sistema muito injusto, cheio de privilégios. Chegou a hora, as pessoas acharam, eu acho que há um sentimento majoritário de que chegou a hora de se reformar a Previdência. A grande questão, Bruno, é a seguinte: por que reformar a Previdência? Por que nós estamos discutindo isso, votando? Porque o sistema quebrou, deficitário, déficits altíssimos, crescentes, né, comprometendo o pagamento. Para você ter uma ideia, Bruno, só para o ouvinte também entender melhor, 55% do orçamento da União é gasto com Previdência. Sobram 45% para todas as outras coisas. Saúde, educação, saneamento, sobram só 45%. 55% já são gastos com Previdência. E a previsão daqui a 6 anos é que isso vá para 78% se não fizer nada. 78% será gasto. Cai com a reforma atual, deputado? Não, agora há uma economia significativa, você reverte a curva, para, né, o crescimento não estrondoso, equilibra as contas do próprio país, que pesa muito com a questão da Previdência. Nós estamos num país que está há 6 anos com déficit primário, 6 anos consecutivos, não tinha isso antes. Então você dá uma equilibrada, gera uma confiança do ponto de vista fiscal adequada, né? E aí precisa também conquistar uma certa confiança política, se estabelecer maioria, um governo que tenha estabilidade política, institucional, para poder avançar, né? Mas o objetivo é fiscal também, e promover um pouco mais de justiça com as regras da Previdência, né? Esse é o objetivo. Agora a sociedade critica muito a flexibilização que houve para os policiais. O governo acabou defendendo isso. Eu falava dos nossos ouvintes aí, internautas. Eu já vi pedidos aqui de perguntar isso. Não deu para segurar, não deu para modificar isso, porque contraria o discurso de quebrar privilégios. Denise, você tem uma bancada da bala hoje com 102 deputados. Você tem do agronegócio com mais de 200, dos evangélicos com centenas de deputados, você tem das mulheres com 70, então você tem fortes bancadas que resistem. De qualquer forma, como é que é o sistema de aposentadoria do policial hoje? Ele não tem idade mínima. O policial hoje, a policial mulher, precisa de 25 anos no cargo. 25 anos, você entrar com 20, você aposenta com 45. Delegado de polícia, delegado com 30, com 50 anos, se entrar com 20. Essa é a regra, né? Não tem uma idade mínima. Nós conseguimos estabelecer uma idade mínima de 55. Então hoje vai ter uma idade mínima, que é pouco. Eu procurei no meu relatório e passou na comissão não fazer transição para quem já chegava em 55. Porque na transição, normalmente, quem está no mercado, você baixa a idade, né? Mesmo com pedágio alto de 100%. Nós não fizemos. Quando chegou no plenário, nós tivemos dificuldade, porque no plenário eles iam retirar a idade mínima. Porque quando você faz, eu não queria tecnicamente muito entrar nisso, mas para você ter uma ideia, quando faz um destaque no plenário supressivo, eles tiram do texto 55 anos e nós temos que ter 308 votos para recolocar. Então é muito fácil você fazer destaques tirando.
suprimindo. E nós temos que ter mais que 308 votos, 308 votos, e recolocar no texto. Se eles tirassem a idade mínima de 55 anos, ia ficar sem idade mínima. Porque eu não teria os votos da base, que eles fazem parte, a bancada da bala, para recolocar. Então foi preferível uma negociação que na transição colocasse a regra que é para todo mundo, 100% de pedágio, e trouxesse para 53 e 52 anos. O que vai ocorrer? Hoje os policiais que se aposentariam em 43, se aposentariam com 43, 44, 45, vão ter que se aposentar com 52, se for mulher, 53, e com 100% de pedágio. Então houve um avanço do ponto de vista que eles vão trabalhar um pouco mais. Todo mundo vai, todas as categorias. Mas eu gostaria, de fato, que ficasse pelo menos em 55, porque é inadmissível uma pessoa hoje se aposentar com menos de 55 anos. Ninguém para de trabalhar com menos de 55 anos. Então foi feito todo esse esforço. Agora, o importante é avançarmos com a reforma, né? Nós não vamos conseguir a reforma dos meus sonhos, nem do seu, nem do ouvinte. Todo mundo tem uma reforma. Agora, tem uma realidade, são 27 partidos. O nosso sistema eleitoral é muito injusto. Você chegar numa Câmara, ter que articular uma grande maioria de partidos não é fácil. Construir maioria de 3/5 de votos é um processo extremamente difícil. Agora, tem avanços? Tem avanços. Temos que cuidar para que não desidrate mais, para que não tenha mais privilégios. Nós temos que avançar nesse sentido, né? Deputado Samuel Moreira, nos estúdios da Jovem Pan, Josias e Souza participando também dessa conversa. Josias. Bom, deputado, o senhor traçou um quadro aí que é preciso, quer dizer, o tamanho do abismo convenceu até a opinião pública, as pesquisas indicam isso, que era preciso agir. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação muito franca, com a franqueza que lhe é peculiar. O cenário de estados e municípios não se alterou. Você tem ali um corpo mole dos governadores do Nordeste que gostariam de usufruir dos benefícios da reforma, mas não estão fazendo muita força para se expor, levar o rosto à vitrine e defender a reforma. Ainda que o Senado inclua, isso vai voltar para a Câmara. Qual é objetivamente a chance de se aprovar uma coisa como essa, a reinclusão de estados e municípios, se os governadores não se mobilizam? A chance de não aprovar é grande, com sinceridade? Você tem toda a razão, é muito grande. Eu até vejo que você fez uma pergunta, não uma afirmação. Vou dizer o seguinte, é praticamente, eu diria que impossível a Câmara Federal aprovar estados e municípios. Nós não temos maioria, não temos 3/5 de voto para isso. Então não adianta o Senado incluir e voltar para a Câmara. Isso não trará resultados, perderá tempo e nós não vamos avançar. Qual é a proposta que está sendo debatida? É que se construa uma nova PEC, uma PEC paralela, que eles estão chamando, para que se discuta esse assunto especificamente, para que se aprove a reforma no Senado sem estados e municípios, não volte para a Câmara se possível. É evidente que o Senado tem autonomia para fazer alterações, mas o ideal é que realmente, para ganhar tempo e se aprovar a reforma, que o Senado evidentemente não alterasse a proposta da Câmara, mas é lógico que nós temos que respeitar demais o Senado se houver alterações, mas essa em específico, estados e municípios, o ideal é que se faça separadamente. Eu vou te dar um exemplo, é como o sistema de capitalização que veio na proposta. Nós tiramos, nada impede que o governo mande uma PEC para ser discutido a capitalização, o sistema individual de capitalização separadamente, num outro momento, porque neste momento não passaria. Ok, mas dando de barato que haverá a PEC paralela, parece que é ponto pacífico ali no Senado, eles não querem prejudicar o texto principal e vão fazer a PEC paralela. Dando de barato isso, vai voltar para a Câmara. Aprova ou não aprova? Aí eu acho que é possível. Dos governadores? Aí eu acho que há possibilidade, há chances reais, até porque os votos não vão estar vinculados com outro tema. E aí é possível que, inclusive, os deputados de oposição votem. Em que pese você perder alguns votos da base, da maioria que é a favor da reforma, que você pode até perder esses votos, terão votos da oposição. O duro é na reforma, que você não tem os da oposição e perde os da base. Entendeu? Então, separadamente, a chance é bem maior. Denise. Agora, há possibilidade de alguma alteração importante nessa volta das discussões na Câmara ainda? E uma outra questão que tem sido muito colocada é o risco de judicialização de alguns temas, como a questão da aposentadoria, da pensão, né, por morte.
que foi reduzido, fica naquela história dos 60% do benefício, e eu já vi vários advogados se posicionando para depois entrar na justiça. Mas é um equívoco, né? Porque uma mudança constitucional não tem, eu não acredito. O Brasil tem muito isso de judicializar, mas estando na Constituição, com uma redação bem correta, a grande questão é que você, ao fazer uma reforma, nós falamos aqui inclusive de carreiras, falamos de uma série de... Mas a estrutura central de uma reforma são as mudanças de regras, de cálculos. Então você tem uma nova mudança do ponto de vista de idade. Idade mínima é central. Você passa a ter idade mínima para todas as categorias na transição, em quem está no mercado, e passa a ter idade mínima para quem entrar agora no mercado para se aposentar no futuro. Então, idade mínima é central. Você passa a ter idade mínima. Passa a ter um novo cálculo para o benefício de aposentadoria, né? Que você considera, inclusive, não mais só os 80% dos salários para se fazer uma média, mas 100%. Você passa a ter um novo cálculo no sistema de pensão, que considera inclusive o filho dependente, que no nosso sistema não é considerado. Hoje a mulher, mesmo sem filho, ela recebe uma pensão como uma outra senhora que tem filhos dependentes, né? Então são regras que no mundo inteiro são diferentes dessa que existe hoje no Brasil. Então está se adaptando um pouco às regras de pensão, está se adaptando também de acúmulo de pensão. Veja que no Brasil o acúmulo de pensão, você é aposentado e perde o seu ente querido, você fica acumula. Com aquela, acumula 100%, 100% inclusive, né? Então você tem situações em que a pessoa, e a gente conhece várias, ela tem uma renda hoje muito maior do que ela tinha antes, quando viviam um casal, né? Então o sistema foi quebrando, o sistema foi custando muito caro, porque acúmulos de pensão, por exemplo, o acúmulo de benefício pelo mundo não existe. A gente não conhece lugares que tenha esse tipo de acúmulo, e aqui é 100%. Então você vai mudando regras. É lógico que quando você e aí existem apelos, que são apelos obviamente que não fazem conta, que não querem aprovar reforma e vão para um campo de uma certa demagogia para tentar sensibilizar e tratar o sistema todo como se você tivesse, como se as pessoas não entendessem essas contas, porque o sistema quebrou. Então você fica batendo, olha, mas vai mudar a pensão, vai mudar. De fato, você vai mexer nas regras para você poder pagar esses benefícios, porque senão você não paga. Está ficando muito caro. Olha, eu já dei alguns exemplos, né, de quebradeira, mas é impressionante o déficit do governo federal. O déficit, o ano passado foi 286 bi. Só para a gente ter uma ideia, 86 bi é mais do que o orçamento do governo do estado de São Paulo inteirinho. Tudo que o governo do estado de São Paulo arrecada e faz ainda é menor do que o déficit da Previdência do governo federal. Então, o Brasil não tem mais dinheiro para investimento. 13 milhões de desempregados, o Brasil quebrou, está completamente quebrado. E o grande peso é a Previdência, por incrível que pareça. Então essas mudanças de regras, o que é que vai fazer com que haja um equilíbrio nas contas? Você vai, com uma idade diferente, prorrogar o tempo de trabalho das pessoas. Elas vão demorar um pouco mais para entrar no sistema, isso vai gerar uma economia, né? São essas, a transição vai gerar uma economia. Essas questões são centrais na reforma, em que pesa a importância de todas as outras. Por exemplo, nós vedamos, lógico, tem que aprovar em segundo turno, mas a partir da promulgação da PEC ficará vedada a criação de novos sistemas públicos. Ainda tem 3 mil para criar pelos municípios afora, né? E os sistemas públicos que são as fontes de privilégios. Então nós cortamos, estabelecemos uma fiscalização super rigorosa nos existentes, né? São questões centrais para o futuro, para que você faça uma convergência no futuro para um sistema único. Você não pode ter um cidadão de uma categoria e um cidadão de outra, que é o público. Então todas essas construções foram feitas no processo e eu acho que está caminhando bem. Nós podemos ter um sistema mais adequado do que é hoje. O de hoje realmente não vai se viabilizar. Então eu não acredito em judicialização, acho que podem ocorrer, mas não acredito que sejam bem sucedidas. E acho também que a questão da pensão é um debate aberto. Primeiro, que todos que já têm o benefício não se altera.
todas as pensionistas, não se altera nada. Os aposentados, não se altera absolutamente nada. As regras vão ser alteradas para aqueles que ainda não se aposentaram e que irão se aposentar.